confundir, né, o modelo, né? Então, o Laí Ribeiro tem uma frase muito interessante, né? Ele diz assim, ó, que o modelo é tão importante que não importa nem a veracidade, importa a utilidade, né? Sim. Por exemplo, quando Bohr e Rutherford criaram o modelo do átomo, o homem conseguiu ir à Lua. Então, ou seja, o mais importante do modelo é a utilidade. Depois descobriram que o átomo não era daquele jeito, né? Com um núcleo e a eletrosfera. Mas existe dentro um monte de coisa. E na eletrosfera também não tem só os elétrons. Ou seja, o modelo estava, vamos dizer, errado e incompleto. Mas eles ganharam o prêmio Nobel. E foi útil aquela descoberta. Até ali teve utilidade, foi possível criar energia nuclear, né? Foi através dali, daqueles estudos, que surgiu a bomba atômica, né? Então, a memorização, ela tem um modelo. Tem um modelo. Qual é o modelo? O modelo, né, é que, baseado na ressonância magnética, se você usar imagens, você grava mais. Sim. Ao Legal. escrever, né, pintar, já viram aqueles que pintam? Não, Pintar, aquelas canetinhas fluorescentes, sei. a pessoa viu que é importante. Depois de um ano, ele passa lá e vê, mas por que eu pintei isso aqui? E por que eu não pintei isso aqui? Porque o mundo muda e ele muda. Aquilo que ele pintou como importante, para ele, não é mais importante nem para o mundo. Entendeu? E tem coisas que ele não pintou que agora é mais importante do que o que ele tinha pintado. Sim. Então, fazer resumo, né? Técnica sinestésica, né? Cinesiologia, com o tato, né? Tem uns que leem em voz alta, resmunga durante a leitura. Alguns, eu tenho alunos que vão para o quarto, ficam lendo em voz alta, porque ele acha que lendo em voz alta ele entende melhor, né? Então, são muito presos à videoaula. E hoje todo mundo sabe que a videoaula, você perde tempo com videoaula. Você não aprende de fato. Infelizmente ou felizmente, né? No meu caso, felizmente, que eu trabalho com leitura, é a leitura o principal canal de acesso à informação. Então, se você for lá assistir um vídeo, o melhor resultado ainda é quando o livro, porque o livro ele provoca, né, uma reação neurológica muito mais poderosa, porque você precisa usar a imaginação, você precisa criar associação, você precisa interpretar o que você está lendo, então ele provoca uma ginástica cerebral. Então, a leitura só pela ginástica já é interessante, né? Claro que o conteúdo, né? Você pega um cara, né, que ganha, por exemplo, o Nobel de Literatura, quando você lê aquele cara, naquele momento que você lê Saramago, você pensa como Saramago pensava na hora que ele estava escrevendo. Ou seja, teu cérebro tem um modelo de pensamentos. Então, você fica 2 horas em Saramago, você está pensando como Saramago pensa. Nossa. Então, uma pessoa leva 30 anos para chegar à conclusão, por exemplo, de um modelo empresarial. Você admira aquele cara, o Warren Buffett, o Elon Musk, sei lá quem, né, o Zuckerberg. Você vai lá e pega o cara, minha biografia. Tanto que você não aprende com ele. Só que para ele chegar àquele pensamento, ele teve que maquinar o pensamento sobre o pensamento, se corrigir, autocorrigir, né, dezenas, centenas de vezes. E você tem tudo prontinho. Tá? Então, a memorização ela tem um modelo também, né, que Legal. facilita o acesso ao livro. Então, por isso que eu só passei 2 listas para você pegar o modelo. Esse modelo já foi testado desde Aristóteles. Tá? Então, John Locke, né, uma vez ele desconfiou que a memória dele estava fraca, né? Aí ele memorizou uma coleção de Euclides, com 12 volumes, palavra por palavra, só para ter certeza que a memória dele ainda estava boa.
Legal. Tá? Você pega caras, né, e que se desafiam cognitivamente, né? Então, você tem Goethe, né, que dizia que a maior dificuldade que ele tem é virar a página. Mas voltando aqui para a memorização, o modelo são três por enquanto, né? Eu tenho que imaginar, eu tenho que criar associação e eu faço revisões para não deixar nenhum gap. Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo com 100 elementos, eu posso estar fazendo revisões a cada 10, para quando eu chegar no centésimo, não ter que começar tudo de novo. E aí nós fizemos um modelinho com 10, né? Isso. Aí eu falei assim para você, né? Pega um vestido, amarra no avestruz, que comeu uma manteiga, que sujou o jornal e jogou na sopa. Como eram 10, na metade eu falei, diga a palavra. Quais são as 5? E o vestido, o Vestido, avestruz, a manteiga, a sopa. Tá faltando um? o caderno e a sopa, né? Aí eu falei, joga limonada na sopa e derrama o resto na mala. Enche ela de tomate, joga no edifício e enrola uma linguiça. Ah, Aí você imaginou cada palavra. Quais eram as outras 5? Aí fizemos uma segunda revisão. peraí, que ligou o som Quais aqui. eram? Peraí, só um minutinho. Oi, oi. Ok, É, então, limão, joga na sopa, limonada, né? coloca Não precisa limão. falar as associações. Na revisão, você só fala as palavras. Ah, tá. Então, Quando a você limonada memoriza, você joga na põe as sopa, associações. mala, tomate, prédio, linguiça. Isso. Quando eu memorizo, eu coloco associações. Agora, a pergunta que eu te faço: no livro, eu preciso inventar, por exemplo, que eu joguei uma limonada na mala, coloquei o tomate dentro dela, que eu joguei esse tomate no edifício, enrolei uma linguiça? Não. Não, porque o texto já tem um enredo, Ah, legal. tá? Então, a única coisa que eu tenho que treinar é que, de vez em quando, eu vou dar uma paradinha na leitura para fazer uma viagem. Quando eu paro para pensar no que eu li, eu tenho que me esforçar para que essa construção seja visual. Então, quando você viaja com imagens, não falando sozinho ou escrevendo, né? Algumas pessoas preferem escrever, outras falar. Você tem menos retenção, mas se essa viagem for visual, chega a ser 10 vezes melhor e também a longo prazo essa sinapse é mais elaborada. Então, são técnicas que a neurociência comprovou como? Com ressonância magnética, tomografia. Quando você fala maçã, é uma coisa na ressonância. Quando você escreve maçã, é outra. Quando você imagina maçã, toma uma área espacial Maior. neurológica maior. Então, há uma mobilização sensorial muito maior quando você enxerga. Tanto que é a neurociência dizer, né, que aquilo que você experimenta com imagens, incluindo sons e sensações, incluindo, né, é como se você estivesse realmente vivendo. Ele não distingue o Ah, sim, imaginário do real, sim. Uhum. tá? Então, o tanto que a imagem é poderosa. Aí eu te dei uma tarefa simples, com 2 lições, a letra B e a letra C. Sendo o primeiro passo memorizar marcando o tempo. Qual texto que é? Qual página que é? É o caderno de memorização, aquele azulzinho, e você tinha aqui naquele caderno azulzinho, na página 7, Ah, certo. executar a letra, né, a letra B C. e C.
não necessariamente no mesmo dia, né? Você podia fazer uma lista num dia, depois outra. Sendo o primeiro passo dela, né, a anotação do tempo. Vou memorizar marcando o tempo, esse caderno aqui, tá? Na página Sim, 7. sim. E aí, no caso, você memorizou, né, aqui a letra B. A nós fizemos juntas, inclusive repetimos agora. Aí, aqui na letra B, você marcou o tempo? Não, só Não, na então C. 40 já tem segundos. uma derrapada na casca da banana aí. Então, por quê? Porque a gente quer melhorar em dois aspectos, na verdade, três. Primeiro é o tempo. Eu tenho que fazer com a intenção de diminuir o tempo. Não tem graça. Se eu gastar mais tempo para memorizar uma lista do que eu gastava antes, a técnica se tornou obsoleta para o mundo moderno. Porque no mundo moderno, tempo é vida, é mais do que dinheiro. Tempo vale mais. Ninguém mais quer vender o tempo. Então, antigamente, o cara queria vender o tempo, ele queria trabalhar os 3 turnos e queria fazer bico no fim de semana, é ou não é? Até ele Isso. conseguir Igual o James. tal. Não, eu faço porque, para mim, isso não é trabalho. Ah, tá. Né? É Falaram para prazer. Picasso, você não se cansa pintando tanto quadro? Aí ele diz, quando eu pinto, eu me divirto. Mas se Aham. paro para atender clientes, aí sim, aí eu me canso. Hum. Vender o quadro para ele era chato. Vender quadro, vender curso, para mim é chato. Eu ter que vender a minha imagem, né? Mas eu gosto quando eu entro na sala, pego um livro e leio e falo que a pessoa pode chegar naquilo, eu acho legal, tá? Ah, sim. Mas aquela parte burocrática de estar mandando o Pix, de estar recebendo o dinheiro e tal, isso com certeza a gente vai terceirizar. Isso não é uma coisa que a gente gosta de estar fazendo, né? Tá, mas dar aula para mim, se eu não gostasse, era impossível eu dar aula de 6h15 às 21h. Impossível. Ninguém suporta 35 anos dando aula de 6 da manhã às 9 da noite, incluindo sábado até 17, domingo até 11 da manhã. É impossível ele não gostar de fazer isso. Não, você pode. Essa está descartada, né? Então, a galera tinha essa coisa de fazer, trabalhar pelo dinheiro. Ninguém mais vende tempo, né? Tempo é dinheiro. Então, tem que baixar o tempo. Então, uma coisa que você esqueceu, mas está anotado aí. Número 1, memorizar e anotar o tempo, marcar no cronômetro. Então, terminei de gravar às 10, terminei. Pô, bato no cronômetro e escrevo o É, tempo. mas aí, quando eu fiz o exercício B, eu só vi que eu esqueci de marcar o tempo depois que eu já tinha terminado. Aí, no terceiro, eu fiz. Você matou uma das duas coisas mais importantes, que é o fator quantitativo e o temporal, tá? Por quê? Porque o ideal é gravar isso aqui 1 segundo por elemento, ou seja, 10 elementos, 10 10. segundos, tá? Aí o segundo passo era virar a página e escrever, tem um espaço aqui numerado, onde eu tinha Uhum. que escrever as palavras que eu me lembrava. Isso E aí eu aí, o lembrei. terceiro elemento, que é o qualitativo. Quantitativo, eu gravei os 10? Sim. 10/10 significa que eu gravei E 100%. Estava isso na aí ordem, mesmo. Estava. então 100% no qualitativo. Eu posso ter 100% no quantitativo e não ter 100% no qualitativo, A tá? ordem é o qualitativo. É, se eu falo, João comeu pão, o pão comeu o João, tem tudo aí, não tem? Mas vai fazer diferença se você for o pão A ou o ordem João, não faz a vai? diferença. Vai mudar bastante coisa aí. Então, tem que fazer esses 3 pontos. E, por último, o que você tinha que fazer? Por último, você tinha que Escrever, estar escrever colocando o os verbo, verbos na certa. né? Isso, isso. Tá. Então, na seta, eu pedi para você anotar com qual finalidade.
para poder depois a gente conversar sobre a associação, saber se tem erro, vício. Então, você chegou a anotar na letra B ou na C os verbos? Sim, nas duas. Sim. Então, por exemplo, quais foram os verbos que você usou na letra B? Guardar, queijo, guardar na vasilha, lavar na E, torneira, colocar dentro do pastel, carregar no trator, colher o milho, fazer um brinco com milho, pendurar no mestre, na orelha do mestre, ler a revista e colocar na capa uma isso, cereja. uma cereja. Então, você vai fazer a letra A e B da página 11, só que dessa vez marcando o tempo. A e B, Isso. agora ou para casa? Não, para casa, dever de casa. Para Só que casa. dessa vez marcando o tempo. Fechado? Fechado. Ah, Então, o modelo é o mesmo. o modelo é o mesmo. Só que eu vi aí que não houve vício. Qual que seria o vício? Repetir verbos, né? Ah, Por exemplo, lá uma palavra sem ter colocado o verbo no meio, né? sim. Por exemplo, ao invés de associar, comparar, o elefante é grande igual o prédio, Ah, né? O prédio estava ao lado do tomate, não está associado, só estava colocado lá, né? Tem que ter uma conexão entendi. que gere movimento entre os elementos. Então, como É, não teve vício, vamos fazer mais duas, tá, mas priorizando a marcação do tempo. tá. Mas contando escrevendo as palavras e colocando os E verbos nas setas, não é isso? o tempo você para de marcar na hora que termina de gravar, né? Na hora que você vai escrever, você já não está marcando o tempo, certo?